pegar nossas Bíblias neste momento. E eu quero começar essa mensagem lendo com os irmãos 3 textos. Amém? São 3 pequenos versículos que nos servirão de abertura, de introdução dessa ministração. O primeiro texto é Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Em seguida nós vamos ler Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 42. Encontraram? Encontrem aí, marquem. E depois nós vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quero que os irmãos se concentrem com a sua mente neste momento. Que os irmãos coloquem o coração também nesta ministração, para que haja um grande proveito do que Deus vai nos falar esta manhã. Leia comigo o primeiro texto, que é Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí no versículo 15 deste mesmo capítulo diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Próximo texto, Mateus capítulo 22, versículo, vamos ler o 41 e o 42, que diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Só até aí. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E agora o terceiro texto, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu quero que a igreja repita comigo essas palavras. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Glória a Deus. Nós temos aqui, queridos, 3 porções do Novo Testamento que certamente nos chama a atenção para um fato muito interessante. O que queremos falar essa manhã é algo que certamente determina ou que determinará a sua experiência espiritual, a sua experiência com Deus, a sua experiência no reino de Deus. Infelizmente, amados, vivemos num tempo, sobretudo vamos tratar aqui do país onde nós vivemos, em que existe uma grande religiosidade, até porque o Brasil é um país cristão na sua maioria. Então vivemos aí um tempo de muita religiosidade, de muitos eventos religiosos. Entretanto, existem pouquíssimas experiências espirituais de fato e de verdade. Experiência espiritual, eu me refiro não a uma mera experiência religiosa do ponto de vista de milagre, de prodígio. Não, me refiro a uma experiência real no reino de Deus. Eu creio que todos nós devemos ter isso em mente. Essa busca necessária por experiências espirituais no reino de Deus. Para que nós possamos tocar e experimentar tudo aquilo que a Escritura nos coloca como sendo as bênçãos espirituais que já nos foram dadas de uma vez por todas em Cristo Jesus, mediante a sua obra. Ter uma experiência do coração, da alma, uma experiência visceral, orgânica, uma experiência interior,
Como Jesus disse para aquela mulher samaritana, né, em capítulo 4 de João, ele disse que se ela experimentasse aquilo que ele dava a ela, ela teria do seu interior rios de águas vivas fluindo do seu interior. Essa abundância de vida, ilustrada por esse manancial, ou por esses rios que saltam do interior, falam de uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida espiritualmente rica de Deus, que certamente se manifesta em paz e alegria, em gozo e outras coisas mais. Mas esse texto que nós acabamos de ler agora inicialmente, o primeiro em Mateus capítulo 16, nós encontramos ali Jesus trazendo um questionamento aos seus discípulos. Primeiramente ele perguntou aos seus discípulos dizendo: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ora, se essa pergunta fosse uma pergunta insignificante, fosse uma pergunta sem nenhuma relevância, Jesus Cristo não teria feito a seus discípulos. O que significa que você ter uma resposta correta e uma compreensão correta acerca de quem é o Filho do Homem ou quem é o Filho de Deus, certamente isso é um fator determinante na sua experiência. Os discípulos então responderam: Jesus, uns dizem que tu és João Batista, atenção para esse detalhe. Outros dizem que tu és o profeta Jeremias, ou que fosse o profeta Elias, ou sei lá, dizem que tu és um profeta de Israel. Isso era o conceito que as pessoas no tempo de Cristo tinham acerca dele. Quem é Jesus? Ou melhor, quem é o Filho do Homem? Eles disseram: um profeta. Jesus continuou perguntando a eles: e vocês discípulos que estão próximos de mim, o que vocês dizem que eu sou? E aí naquele momento Pedro, tomado por uma revelação, uma iluminação no coração, ele respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas é o meu Pai que está nos céus. Foi Ele quem te revelou esta verdade. Ou seja, a verdade de que o Filho do Homem, de que o Filho de Deus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa outra situação, aí nós lemos também em Mateus capítulo 22, Jesus então pergunta agora para os fariseus. Eu quero que os irmãos atentem para esses detalhes, porque primeiro ele perguntou o que o povo diz ser ele. Eles disseram que era um profeta qualquer. Perguntou então para os discípulos e Pedro disse que ele era o Filho do Deus vivo, é o Cristo de Deus. E Jesus então disse que ele recebera uma revelação. Agora, sendo questionado isso aos fariseus, aos líderes da religião judaica, Jesus perguntou: vem cá, o que vocês dizem do Cristo? De quem ele é filho? E qual foi a resposta? Eles disseram: o Cristo é filho de Davi. Eu quero que os irmãos verifiquem qual foi a resposta que Jesus deu aos fariseus. Os irmãos podem acompanhar lá no capítulo 22, versículo 42, né? Que pensais vós do Cristo, de quem é filho? E responderam-lhe eles: de Davi. Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, ou debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, observem que a resposta dos fariseus é de que ele fosse filho de Davi. Então nós temos aqui pelo menos 3 respostas acerca de quem é o Filho de Deus. Nós temos aqueles que dizem que ele é um profeta, há aqueles que dizem que ele é o filho de Davi, e há aquele que respondeu que ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí, como nós vivemos numa época em que pouca atenção se dá para o significado das palavras, porque as pessoas, elas não se interessam muito pelo conceito, simplesmente elas querem apenas sentir algum tipo de sensação, de prazer,
e não busca a realidade das coisas, então talvez alguém diga: pastor, eu não consigo ver nenhuma diferença, chamar Jesus de filho de Deus, de Cristo, ou chamá-lo filho de Davi, ou chamá-lo de profeta, para mim é tudo uma coisa só. Entretanto, observe que Jesus, ele em um único momento disse que o Pai interveio com uma revelação. Foi quando Pedro, olhando para Jesus, disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tratando-se do povo que dizia ser um profeta, o povo não tinha recebido a revelação de Deus. Tampouco os fariseus, líderes da religião judaica, receberam alguma revelação, porque eles disseram que o Cristo de Deus era filho de Davi. E Jesus disse: ora, mas como é que pode ser ele filho de Davi, se Davi lhe chama Senhor? Alguém aqui já viu, porventura, um pai chamando o filho de Senhor? Se Jesus, ou melhor, o Cristo, é filho de Davi, como é que Davi lhe chama Senhor? Ou seja, Jesus disse que certamente aquela resposta não era uma resposta adequada. E isso nos leva a lembrar de um episódio da Escritura em que fala de uma mulher cananeia. Os irmãos terem uma ideia, uma mulher cananeia, que é de Canaã, era uma mulher de uma terra amaldiçoada. Uma mulher pagã, que trazia exatamente toda uma carga de maldição e de separação de Deus. E ela tinha sua filha endemoniada. Diz a Bíblia que quando ela viu Jesus passar, essa mulher foi correndo atrás de Jesus e gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E aí os irmãos atentem para o detalhe que Jesus, ao ouvir aquelas palavras, ele não dava ouvidos, não dava atenção. Ele continuava andando sem atentar para aquela mulher. E ela continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão da minha filha, que está horrivelmente endemoniada. E Jesus fingia não ouvir as suas palavras. Olha que detalhe interessante, porque imagine que você tem ali o próprio Deus encarnado, andando, cheio de amor, de bondade. Temos uma pessoa que carece de Deus, que carece de uma intervenção de Deus, de um milagre de Deus, de uma cura de Deus, e ela está suplicando, ela está clamando, mas ele simplesmente ignora as palavras daquela mulher, sequer para dizer não. Nem responder respondia, ignorava como se nada tivesse acontecendo. E talvez é um tanto estranho esse acontecimento. E então os discípulos diziam: ô mestre, atende logo esta mulher, porque essa mulher não para de perturbar, não para de clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia da minha filha que está endemoniada. Foi então que Jesus parou e explicou algo aos discípulos. E a explicação tem todo o sentido com o que nós vamos falar essa manhã. Jesus disse: olha, não se pode tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Não se pode tomar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Foi quando a mulher, ouvindo essa palavra, disse: sim, Senhor. E neste momento ela já não o chama mais de filho de Davi, mas ela diz: sim, Senhor. É verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que significa isso? No primeiro momento, Jesus está explicando que quando ela clamava: Jesus, filho de Davi, quando você usa essa expressão filho de Davi, você está dizendo que aquele que ali está, ele pertence a um povo exclusivo. Ou seja, ele é exclusividade do povo de Israel. Porque se ele é o descendente de Davi, é o filho de Davi, e deve ser compreendido como filho de Maria, que nasceu de uma linhagem a partir de Abraão, e foi dado nele, então ele seria algo que pertencia tão somente ao povo de Israel. Por isso ele disse: não podemos tirar o pão da mesa dos filhos e dar a outro que não tem este direito. Que não tem esse direito. Lógico, Jesus então acabou curando a filha daquela mulher, mas é esse o sentido que eu quero que os irmãos entendam. Então, enquanto alguns pensam que Jesus é o filho de Davi, e outros pensam que ele é um profeta, e diz, se fosse ele Jeremias, fosse ele Elias, ou fosse João Batista, mais uma vez se vê que as pessoas de então
interpretavam que Jesus fosse também um profeta de Israel. Outra exclusividade. Os judeus, eles pensavam que o Cristo de Deus, eles viria tão somente para eles. Eles pensavam que então eles construiriam um grande reino judaico, um grande reino hebreu, um grande reino de Israel, e o Messias seria como uma propriedade deles. E é nesse ponto que eu quero convidar os irmãos, então, a abrir a Escritura em João, capítulo 1 e capítulo 2. E aqui os irmãos começarão a entender algo de bastante importância. Quero me referir primeiramente ao capítulo 2, e então nós vamos ao capítulo 1. Nós temos aqui uma situação. Capítulo 2 narra o momento em que Cristo faz o seu primeiro milagre, no começo do seu ministério. Pense comigo neste momento, Jesus entrando nessa festa aqui no capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Estava lá Jesus, estava Maria, estava os discípulos, havia muitos convidados, todos ali naquela festa. E passou o primeiro dia da festa, a Bíblia diz que tinha muito vinho nessa festa, e eles bebendo vinho e dançando, certamente, e sorrindo, e desfrutando, o noivo feliz, a noiva feliz, todo mundo feliz. Passou o segundo dia de festa, o povo judeu sabia fazer festa. O dia de povo fazer uma festinha dura 3, 4 horas, né? 5 horas, uma festa grande. O povo lá fazia 7 dias de festa. Era um povo festeiro. E bebendo vinho, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o que aconteceu? O vinho acabou. Acabando o vinho, você quer ser convidada para essa festa? 7 dias, a Vera, e aí você aguenta. Você aguenta. No meio da festa, queridos, diz a Escritura que o vinho acabou. Agora atente para esse detalhe. Acabando o vinho, talvez alguém falou assim: olha, o vinho acabou, o que a gente vai fazer agora? Chamou o pai do noivo, chamou o pai da noiva, e todo mundo ali reunido com o noivo, e não tinha meios de conseguir esse vinho assim tão rápido. Está no meio da festa, e talvez alguém tenha dito assim: olha, por que vocês não pedem para Jesus? Ele está aí, pede para ele resolver o problema. E agora quem é que iria falar com Jesus? Quem iria? Que tal o pai do noivo ir até Jesus para pedir esse favor, essa graça? Não, talvez não, mas o pai da noiva, ou quem sabe o próprio noivo, se pedisse para Jesus. Mas talvez alguém dissesse assim: não, mas peça para Maria, porque se a mãe pedir, o filho atende. Se a mãe pedir, o filho atende. Que tal usar dessa sabedoria, de mandar a pessoa certa? Não é verdade, quando você quer se aproximar ou quer ganhar alguma coisa de alguém, você procura um intermediário que tenha maiores laços com o outro? Porque parece que esses laços facilitam a bênção, ou facilita aquilo que você quer receber. Então inventaram: não, pede para Maria, que Maria vai lá e fala com ele, e ele vai atender. Aí lá vai Maria. Sabe que a Maria, mãe de Jesus, devia ter todo um orgulho, né? Olha, eu sou mãe de Jesus, né? Eu não sou mãe de qualquer um, é de Jesus que eu sou mãe. Aí foi lá: filho, vem cá, no cantinho. Jesus: pois não, mãe, o que foi? Meu filho, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Então, meu filho, olha, está na hora de você começar a fazer alguma coisa. Você já está com 30 anos de idade, né? Eu me refiro em relação a ministério, porque Maria sabia quem ele era. Quando o anjo Gabriel apareceu-lhe, lembra? Ele disse exatamente quem iria nascer do seu ventre. Então ela tinha plena consciência de que Jesus era o Cristo de Deus. Eu falei: meu filho, você está com 30 anos, está na hora de você começar a se manifestar diante do povo. Neste momento, quando Maria intervém deste modo, nós temos uma resposta que no primeiro momento parece ser uma resposta muito áspera, porque simplesmente na frente de todo mundo, Jesus responde assim, dizendo a Maria: o que tenho eu contigo, mulher? Mulher, o que eu tenho contigo? Você imagine só você numa festa e vendo um filho referir-se deste modo à sua mãe: mulher, o que eu tenho contigo? Ora, o que você tem comigo? Você é meu filho, você nasceu de mim, nasceu do meu ventre. Você participa de carne e sangue.
Ó, te carreguei 9 meses, te dei a luz, te amamentei, cuidei de você. E agora você fica grande com 30 anos e me desrespeita na frente de todo mundo, chamando-me de mulher. E ainda questionando, perguntando, o que você tem a ver comigo? E eu pergunto, irmãos, o que ele tem a ver com Maria? Foi a pergunta dele, o que eu tenho a ver contigo? E talvez alguém não entende, ou quem lê pela primeira vez, fica um pouco assustado, mas como Jesus foi ignorante, como ele foi rude, como ele foi grosso. Bastaria ele dizer, não, mãezinha, depois a gente resolve esse problema. Por enquanto eu não vou fazer nada. Mas não, essas palavras, elas são reveladoras. Porque aqui nós temos o germe de um grande problema que não somente começou lá no judaísmo, mas que acompanha toda a era do cristianismo. Há um problema a ser corrigido. Há um problema a ser tratado. Trata-se de uma verdade tão grande que se não for resolvida, nós vamos ter apenas uma mera religião razoável. Ou talvez diríamos que teremos uma religião medíocre. Não enquanto mediana, mas de fato uma religião miserável. Uma religião que não serve para nada absolutamente. E aí o cristianismo não passa então, nesse sentido, de uma religião como qualquer outra religião. Não é verdade? Alguém diria assim, não pastor, mas tem uma diferença. Você não pode colocar em equivalência. Tudo bem que você diga que o cristianismo seja uma religião. Mas você vai dizer que ele é uma religião como qualquer outra religião? Quer dizer que você vai colocar o cristianismo ao lado do budismo? Ao lado do islamismo? Ao lado do espiritismo? Ao lado do ismo tal, de outro ismo? Você não pode fazer isso. Porque afinal, o cristianismo tem Jesus. E os demais não têm Jesus. Não é esse o argumento? Por que você, que se diz cristão, se sente orgulhoso de ser do cristianismo? Por que você olha para as demais religiões e você simplesmente despreza? Simples. Por causa de um germe que foi semeado desde o judaísmo, entrou para o cristianismo. Temos, portanto, um germe judaico-cristão que nos impede de contemplar a verdade. E eu diria mais, que não somente o cristianismo é uma mera religião no meio de outras, mas como ele é de todas a pior. Porque em nome de Deus tem matado milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Começou matando fisicamente, arrancando a cabeça, tocando fogo, colocando na fogueira, esquartejado, apedrejado, crucificado, de todo jeito, de todas as maneiras. A história do cristianismo prova que essa chamada igreja, ela matou durante muitos anos. Num dado momento não pôde mais matar, os direitos humanos não permitem mais isso. Vivemos num Estado democrático de direito, vivemos num tempo em que todo mundo tem direito. E tem muitas instituições que defendem o ser humano. Então o cristianismo parou de matar o corpo e agora ele mata as almas. Porque eles mentem em nome de Deus, enganam em nome de Deus, e o povo está sucumbindo espiritualmente, porque simplesmente não conhece a verdade. Mas o argumento, ele continua em pé. Alguém diz, não pastor, você não pode falar deste modo do cristianismo. Porque o cristianismo, a despeito de todas as suas deficiências, possui Jesus. E Jesus seria aqui o diferencial. Ou seja, as demais religiões pregam o amor. O cristianismo tem Jesus. As demais religiões pregam a paz. O cristianismo tem Jesus. As outras religiões pregam a unidade, a harmonia entre os homens. O cristianismo tem Jesus. Aí Jesus tornou o trunfo. Está todo mundo se comendo, se batendo, se mordendo, mentindo, roubando, estuprando. Mas tem Jesus. O importante é você dizer que você tem Jesus, ainda que a sua vida seja a pior vida. Aí um povo orgulhoso, não, nós temos Jesus. Inclusive essa semana mesmo eu vi um vídeo
de um certo pastor proeminente, e aí ele se referia a uma situação da morte de alguns cristãos. Disse, não, estão matando cristãos. E aí ele passou um vídeo de um povo, esses grupos aí terroristas, tal, matando o povo, e ele dizia, estão matando cristãos, é morte de cristão. E eu fiquei pensando, olha, e se não fosse cristão? Não tem problema nenhum. Se não for cristão, pode matar. Não é cristão, não tem Jesus. Não tem Jesus. Porque se for um muçulmano, pode, porque não tem Jesus. Se for um espírita, pode, porque não tem Jesus. Se for um budista, pode, não tem Jesus. Ele dizia com ênfase, estão matando cristãos. Estão matando cristãos. Não dizia matando pessoas. Porque o cristianismo, ele tem essa ideia de que se você tem Jesus, você é de Deus, você está abençoado, você vai para o céu, você vai prosperar. E quem não tem, já sabe, né? Pastor, mas eu não estou entendendo a sua pregação, porque me parece que a Bíblia diz isso que você está dizendo mesmo, que tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, mas aí vem o próprio Jesus perguntando o seguinte, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? É a pergunta feita aos discípulos, ao povo, indiretamente, mas foi feita, e também aos líderes da religião judaica. Ora, tanto o povo quanto os líderes da religião judaica diziam que o Cristo, que o Filho de Deus, pertencia a um tempo e pertencia a um grupo de pessoas. Quando diz, ele é o filho de Davi, já está aqui excluído todos os que não têm nenhuma relação com Davi. Querem ver uma coisa? Quem aqui tem alguma relação com Davi? Davi da Bíblia. Você é filho de Davi? Da linha de Davi? Então você está fora. Você não é filho de Davi. Exclui os demais e as demais pessoas. Isso porque o judaísmo, eles esperavam um homem de uma linhagem humana, de origem humana, que fosse o seu rei humano, que defendesse os interesses de um povo, de uma nação, que fizesse daquela nação a nação. Ao passo que Jesus veio corrigindo, dizendo não, o Cristo, ou Filho de Deus, ele não é o filho de Davi, até porque como é que pode ser filho de Davi, se Davi lhe chama Senhor? Pastor, mas você não concorda que ele nasceu da linhagem de Davi? Sim. Mas isso é apenas um passo. Jesus, o Filho de Deus, deve ser entendido como sendo o Cristo de Deus. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, porque o Cristo de Deus, ele é atemporal. O Filho de Deus não está para a religião A, B ou C. Por isso que no capítulo 1 de João, ele abre o seu evangelho, não traçando nenhuma linha genealógica de Cristo, não ligando nem a Adão, tampouco a Davi, como faz Lucas e Mateus. João, ele nos chama a atenção e nos direciona a olhar para o Cristo, tendo este Cristo as suas origens eternas, fora do tempo e fora do espaço. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o quê? Era Deus. Ele estava, versículo 2, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha como João vai construindo, ou traçando as origens do Logos na eternidade. A origem do Logos em Deus, trazendo a identidade dele, o Logos, que estava no princípio, ele é Deus, e todas as coisas ele criou, e a própria vida que vitaliza e que traz, traz a criação a uma experiência de existência, essa vida estava nele. Então os irmãos observam que a relação do Cristo não é diretamente com Israel. Israel, a nação de Israel, foi apenas um meio,
humano, um ducto humano pelo qual ele veio ao mundo. Mas nós devemos olhar para ele não como sendo uma exclusividade de Israel. Tampouco podemos pensar como Maria, ou como aqueles da festa de Caná da Galileia, porque pensavam, não, certamente ele vai atender porque Maria é sua mãe. Olha as ligações que se faz. Ou seja, ele é filho de Maria, então ele deve atender. Enquanto que Jesus fala, o que eu tenho contigo? Em outras palavras, por que você se dirige a mim como se eu tivesse alguma relação carnal com você? Ou seja, a relação do Cristo com o homem não está vinculado a uma propriedade, nem porque nasceu do sangue, nem porque nasceu de um estado, ou nem porque nasceu num templo. O Filho de Deus, ele é totalmente livre, por isso que ele é para todos os homens. E aqui é um detalhe interessante, porque talvez os irmãos talvez não estejam compreendendo exatamente o que eu quero dizer, mas há um exemplo muito prático disso, está em Hebreus capítulo 7, escutem aqui o que eu vou dizer. Certamente no primeiro século da igreja, os judeus, querendo pegar o apóstolo Paulo em contradição, porque Paulo foi o grande propagador da verdade neotestamentária, de modo que para o judaísmo, o apóstolo Paulo, ele era um grande perigo, porque ele pregava o Cristo de Deus totalmente fora do reduto de Israel, sem a lei, sem Moisés, sem nada daquilo, apenas o Cristo de Deus. E aí eles tentavam de todas as maneiras fazê-lo calar, até que teve um que teve uma ideia excepcional. Eles pensaram, olha, acabei de pegar Paulo numa contradição. E nessa contradição a gente consegue destruir a teologia paulina. Aí o que foi que você descobriu? Não é porque ele anda por aí pregando que o Filho de Deus, ou que Jesus, ou que o Messias, depois de morto e ressuscitado, ele agora é sumo sacerdote nos céus. Sim, mas olha que está o problema. Aí a pessoa disse, é porque segundo a lei, que ele não pode quebrar, diz que não existe ou não pode sair sacerdote de outra tribo que não seja da tribo de Levi. E de qual tribo é o Jesus de Nazaré? Ele é da tribo de Judá. E como é que ele, sendo da tribo de Judá, se diz agora sumo sacerdote, se ele não é da tribo de Levi? Se a própria lei diz que só da tribo de Levi é que pode sair sacerdote ou sumo sacerdote. Então pensaram, encontramos aqui uma contradição. Olha o que aconteceu. Aí certamente foram a Paulo, ou esse assunto chegou até os ouvidos dele, e o apóstolo Paulo, na hora, será que ele se sentiu um pouco constrangido? Será que ele se sentiu amarelo na hora? Ficou assim titubeando, vixe, e agora? O que eu vou fazer? Eles têm razão. Aí o apóstolo simplesmente diz, como vocês são tolinhos. Como que a mente humana, ela é capaz de querer aprisionar dentro de um sistema humano aquilo que é de Deus, aquilo que é maior do que o homem. Foi quando o apóstolo então menciona ou lembra essas pessoas do caso de Abraão. Só para os irmãos se situarem, a ideia é assim, nós temos aqui Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. Então é de Levi que saem os sacerdotes. Mas antes de Levi, nós temos Jacó, nós temos Isaac e nós temos Abraão. Abraão veio primeiro, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio Levi, de onde saem os sacerdotes. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês não se lembram quando Abraão, aponta para o início, ele foi batalhar contra aqueles reis, que ele foi buscar o seu sobrinho Ló, que tinha sido feito prisioneiro. E então quando Abraão voltou vitorioso dessa batalha, quem ele encontrou no meio do caminho? Ele encontrou um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E aqui se instaura a primeira saída. Enquanto o povo de Israel, atenção, pensava que o sacerdócio era uma propriedade do judaísmo, porque só pode sair de Levi, a escritura no capítulo 7 de Hebreus diz, Abraão, antes de ter Isaac e Jacó,
e de Levi, Abraão encontrou-se com um sacerdote, ou sumo sacerdote, Melquisedeque. Aí eu pergunto para os irmãos, ora, mas se não tinha Levi, ou se não tinha Isaque, Jacó e Levi, então significa que existe um sacerdócio fora das estruturas do judaísmo? Sim ou não? Ora, mas os judeus poderiam então conceber essa ideia? Imagine se você estivesse naquele tempo sendo um judeu. Aí você se orgulhava, olha, eu nasci hebreu, porque a minha mãe é hebreia, o meu pai é hebreu, sou portanto hebreu de hebreus. Eu fui circuncidado ao 8º dia, e então eu cresci aprendendo a lei. Aos 12 anos eu sabia o Halel já de có e salteado, conhecia a Torá, estudei com os maiores mestres de Israel, me formei na academia de Gamaliel e me tornei agora um fariseu, um líder do povo, conhecedor da lei, da Torá, dos profetas. Você é todo orgulhoso. E você podia dizer assim, como dizem hoje os adventistas, ou como dizem os evangélicos. Eu me referi aos adventistas em particular, porque eles são um pouquinho piores que os evangélicos. Porque os evangélicos ainda aceitam os segmentos evangélicos. Por exemplo, a Assembleia aceita a Batista, que aceita a Presbiteriana, eles têm diferença, mas se aceitam. Adventista não. Eles dizem, nós somos a única igreja verdadeira no mundo. Meu Deus do céu. Quanta ignorância, petulância, quanta cegueira. Meia dúzia de pessoas achar que eles são o povo de Deus, e todo mundo agora é povo do diabo. Olha que ignorância. Então imagine você, no judaísmo, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, formado na academia judaica, hebreu, sabendo grego, aramaico, lendo a Torá, a lei, os profetas, tudo, doutor, fariseu. Você diria assim, olha, eu estou na religião o quê? Verdadeira. Eles se orgulhavam de que o judaísmo era a religião verdadeira. Mas de repente, descobriram que fora desse quadrado de religião judaica, havia um sacerdote. Mas o sacerdote tem que ser da nossa religião, senão não vale. É assim ou não é assim? Tem que ser da nossa igreja, senão não vale. Tem que ser do nosso segmento, senão não vale. É povo de Israel e igrejas evangélicas. Mas existe um sacerdote que não faz parte deste círculo faccioso entre os homens. Imagine só agora que não bastou que Paulo dissesse que Abraão encontrou-se com um sacerdote que sequer era da linhagem de Abraão. Não era nem de outra tribo, não. Nem filho de Abraão ele era. Não tinha nenhuma relação sanguínea ou consanguínea com Abraão, absolutamente. Mas não bastasse isso, ele disse ainda mais. Quando Abraão encontrou-se com esse sacerdote, Abraão pagou-lhe o dízimo dos despojos da guerra. Quando Abraão então pagou o dízimo, entregou a Melquisedeque, Melquisedeque, servindo-lhe pão e vinho, o abençoou. Talvez tenha colocado as mãos na cabeça de Abraão, dizendo, filho, que Deus então te abençoe. E aí vem um grande golpe, e o maior dos problemas. A Escritura pergunta, quem é maior? O que abençoa ou o que é abençoado? Quem é maior? O que abençoa ou o que é abençoado? É o que abençoa. Então, neste caso, Paulo está dizendo, este sacerdote que não pertence sequer à linhagem de Abraão, que está fora do judaísmo, que nada tem a ver com o judaísmo, que nada tem a ver, abre aspas, com a religião verdadeira, fecha aspas. Ele é maior do que Abraão. E não somente maior do que Abraão. Ora, se ele é maior do que Abraão, é muito maior então do que Isaque, que é filho de Abraão. E é muito maior então do que Jacó, que é filho. E ainda maior do que Levi. Portanto, se tem um sacerdócio levítico, e havia também um sacerdócio de Melquisedeque, este é maior
e superior do que aquele outro sacerdócio. Em outras palavras, a Escritura ensina: não tente colocar o Cristo de Deus dentro de um setor. Não pense você que Jesus, o Filho de Deus, quando o Verbo se encarnou, não pense que ele veio montar uma religião. Não, ele não veio montar uma religião. E esse é o nosso problema. Nós cristãos, nós temos uma religião. Nós somos religiosos. E você tem que então abrir mão disso. Você fala: não, não quero ter uma religião, porque Jesus não veio montar uma religião. Ele é o Logos eterno, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele cuja vida estava dentro dele. O versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este, João, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E aqui agora diz que ele não somente é Deus, não somente é o Criador, não somente é a vida, mas ele é a luz. Versículo 8. Ele, tratando-se de João, tá? Não era a luz, mas João veio para que testificasse da luz, a saber, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E o versículo 10 então é um versículo chave. Observe, o verbo, quem é o verbo? O verbo é Deus, o verbo é o Criador, não é isso? O verbo é a vida, o verbo é a luz. Agora imagine só, que o Logos, que é Deus, que é a vida, que é a luz, que é o Criador, o verbo estava no mundo. Irmãos, Deus, o Criador, o Eterno, um dia ele se fez criatura. Agora entendam os irmãos que o fazer-se criatura, preste atenção nisto, o fazer-se criatura foi uma mera necessidade. Porque como é que Deus poderia simplesmente vir ao mundo? Deus, Espírito. Então ele precisava de estar oculto numa humanidade. Agora o problema foi que o cristianismo pegou esta humanidade e fez dela o seu Deus. Ah, pastor, mas não estou entendendo. Mas Jesus não é Deus? Jesus, quando você fala Jesus, você se refere ao filho de quem? De Maria. Maria nos gerou no seu ventre ou não gerou? Um corpo, ossos, carne, músculos. E aquela criancinha não nasceu em Belém? Depois não cresceu em Nazaré? Então esse menino Jesus não é e não deve ser entendido como se ele fosse o eterno, porque o menino Jesus nasceu no tempo, ou não nasceu? E quem é então antes do tempo? O Cristo, o Logos, o Criador. Por isso que diz que o Logos se fez carne. Esta carne é a humanidade, é o menino Jesus. Aí eu quero dizer para os irmãos que o cristianismo elegeu este menino Jesus como sendo o seu diferencial. É certo que o budismo, de fato, ele não tem o menino Jesus. É verdade, o menino. É certo que o islamismo não tem o menino Jesus. O menino Jesus é exclusividade do cristianismo. Inclusive o cristianismo, eles até comemoram o nascimento do menino Jesus. Não é? O menino Jesus. Pastor, mas você está desprezando Jesus. Não, eu estou dizendo que naquele homem Jesus estava ali encarnado Deus. Estava encarnada a vida. Estava encarnado o Criador. Estava encarnada a luz. E isso não pode jamais ser feito propriedade de ninguém. Veja o versículo 10. O verbo estava no mundo. Ele veio ao mundo, ele andou entre nós. Por meio da humanidade de Jesus, evidente. Mas o mundo
Mas o mundo, olha o versículo 10. O verbo estava no mundo. Primeira verdade. O verbo estava no mundo. Segunda verdade. O mundo foi feito por intermédio dele. Vocês imaginaram? Se de repente você olhasse para o lado, você visse alguém assentado do seu lado, um homem assentado. E esse homem disse assim, olha, eu sou Deus. Absurdo, né? Eu sou o Criador. Eu sou a vida. Eu sou a luz. Olha o texto. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não. O mundo não. Atenção, o mundo de então, do tempo de Cristo, de Jesus na terra. O mundo do tempo de Jesus não conheceu Jesus? Não conheceu Jesus? Ué, Jesus não andou no meio deles? Não conversou com eles? Não falou com eles? Não tocou as pessoas? Não abençoou as crianças? Não multiplicou os pães? O mundo conheceu ou não conheceu Jesus? Hã? Não, eu digo no tempo de Jesus. O mundo conheceu ou não conheceu Jesus? Ora, como é que não conheceu se eles perseguiam Jesus, se eles prenderam Jesus, bateram? Como é que não conheceu? Olha, mas a Bíblia diz que não, pastor, está aqui, olha, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo, olhando para o homem Jesus, não pôde ou não podia saber que ali estava encarnado o eterno. O que o mundo não conheceu foi o Cristo. E o que o cristianismo não conhece é o Cristo de Deus. Eles conhecem o menino Jesus. E isso não vai mudar a vida de ninguém. Absolutamente. Ele está sendo gravado, daqui a pouco vai para a internet. Aí muita gente vai ver esse vídeo, pastores vão ver esse vídeo, né? E fica aí o desafio. Todos vocês aí que servem o menino Jesus, traga ele e prove aqui alguma coisa. O cristianismo é uma religião fraca. Porque fala do Espírito Santo, mas você não o vê. Fala do Espírito Santo, mas você não vê vidas mudadas, transformadas, corações mudados. Pastor, mas e agora? Qual que é o caminho? Ora, o caminho é que você precisa conhecer o Cristo. Você tem que olhar para Jesus, o homem, lógico. Mas você tem que ir além da carne. Lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, no início dessa mensagem. O que diz lá? E se porventura conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Ou seja, nós não devemos ficar olhando, pensando no homem. A humanidade foi necessária. E a humanidade inclusive foi ressurreta e está glorificada no céu. Mas o que deve ser visto, tocado, apreendido é o Cristo de Deus, que sendo Deus se fez homem, andou entre nós. Ele veio ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então agora, tudo o que nós precisamos é conhecer a esse Cristo. Olha o que vai acontecer. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Então olhe para mim por um momento. Sabe por que os judeus não receberam? Quem sabe por quê? Que não receberam o Messias. Sabe por quê? Eles olharam e falaram, não estou vendo o Messias aqui. Eu estou vendo um homem, coitado, lá de Nazaré. Inclusive um lugar muito ruim. Estou vendo aqui um homem, se você buscar a origem, ele nasceu na menor cidade da Judeia. Na menor, a mais desprezível. Se criou em Nazaré. Pensa num lugar, como eles diziam, que de onde não pode sair nada de bom. Não pode sair nada de bom. Então eles não conheceram. Por isso eles não receberam. Não tem como você receber sem conhecer. Agora o versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam. E aqui começa a pregação dessa manhã. Verdade, verdade. Não sai daí não.
mas a todos quantos o receberam. Ora, esses aqui que diz que receberam, eu pergunto, por que receberam o Cristo? Porque conheceram. Ou seja, você conheceu, então agora que você conheceu, você pode saber se você recebe ou não. Se eu perguntasse aqui, quem aceitou a Jesus, todos levantaram a mão. Agora, se eu perguntar, quantos aqui receberam o Cristo? Ah, pastor, eu aceitei Jesus, o Cristo eu não sei. O que acontece quando alguém recebe o Cristo? A mensagem começa aqui. O que acontece quando alguém recebe o Cristo? Porque imagine só, quando você aceitou a Jesus, e aí vem uma pergunta, quando você aceitou a Jesus, o que você de fato aceitava? Seja honesto, o que você aceitava de fato? O que te falaram que ele é ou que ele faz para que você o aceitasse? Vamos lá? Bem, você aceitou, né? Obrigado pela ajuda, porque disse que ele vai te salvar do fogo. É isso? Então, você aceitou um lugar de descanso em detrimento ao fogo por meio dele. Então você não aceitou. Perfeito? Você aceitou que se é ele que vai me colocar, me tirar do fogo, me levar para o céu, então eu aceito. Mas não é que você o aceita, não, você aceita a proposta dele, né? Você aceita o que ele pode te dar. Quando você aceitou a Jesus, por que você o aceitou? Vamos lá. Além da salvação, a cura. Ah, muito bem, a cura. Porque diz que ele cura, então se é para eu aceitar a ele, porque ele vai me dar a cura, então eu aceito. Mas você não o recebeu, você quer receber a cura. O que mais, pessoal? Quando você aceitou a Jesus, por que você o aceitou? Vamos lá. Talvez esteja aí um problema nosso. Quando eu falo nosso, é meu, seu e de todos os cristãos. Por que você aceitou a Jesus? Porque ele ia te dar dinheiro, pagar o cheque sem fundo, te aliviar do cartão de crédito, dar uma casa boa, uma fazenda. Então, meu irmão, você não recebeu Jesus. Você falou, não, se é para ser parceiro, né? Porque quem é que não quer entrar numa grande empresa, sendo sócio da empresa, sem nenhum capital? Você encontra alguém que tem um grande capital, te chama para ser sócio sem capital, fala, opa, você é empresário. Aí Jesus te chamou, supostamente, para te enriquecer, te abençoar, te prosperar. Você quebrado, endividado, desempregado. Né? Ah, você aceitou Jesus. Mas você recebeu a Cristo. Olha a pergunta, você recebeu? Você o recebeu? Ou você está interessado nas coisas dele? Naquilo que ele pode te dar. Por isso que você tem dificuldade de amá-lo. É aquela, desculpe me colocar dessa maneira, não sei se posso, mas existe isso, eu posso colocar porque existe. É aquela mulher interesseira. Eu vou pegar um trouxa que tem muito dinheiro. Aí pega um indivíduo feio, da orelha comprida, nariz torto, zarolho, careca, buchudo, ignorante, mas tem dinheiro. Mas tem dinheiro. E tem mulher que pensa assim, viu? Se você for mulher e pensar assim, cuidado, isso é pecado. Mas eu quero dinheiro, eu quero vida boa. Aí vai ficar agora vivendo aquela vidinha, por causa do dinheiro submeter a tanta coisa. Tanta coisa. Lógico que eu descrevi aqui uma pessoa careca, buchuda, baixinha, assim, mas não quero dizer que essa pessoa não possa encontrar alguém e ser amada. Se for amada, aí vale. Porque, na verdade, tratando-se de amor, não existe beleza. Para quem ama, o feio é lindo. É ou não é? A Vera olha para os filhos dela e acha, são lindos. Por quê? Porque ama. Mas eu olho e falo assim, meu Deus do céu, duas marmotas. Né? Vocês entendem? O amor, quando é amor, olha o que o pastor Giovanni.
encontrou a Lady Vânia, que aceitou ele desse jeito. Um urso, o pessoal diz, parece um urso. Mas ela te acha lindo. Ué, fazer o quê? É o quê? É o amor. O amor é cego. Verdade. Mas quando a pessoa busca o outro só por causa do dinheiro, essa pessoa vai amar o outro? Vai amar, mas vai dizer que ama. Mas não vai agir como quem ama. Mas vai dizer que ama. É assim somos nós, que dizemos que amamos, mas não agimos como quem ama. Porque nunca o recebemos. Mas nós fizemos um negócio. Fizemos um bom negócio. Ele vai dar salvação. Saiu de menos, aí nem sei. Mas carro, casa, casamento, saúde do corpo, fazenda, dinheiro, comida boa. Ué, para que melhor? Mas, versículo 12. A todos quantos o receberam. O Cristo de Deus, atenção pessoal, o Cristo de Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós. Vocês sabem quem é o Cristo de Deus? É aquele, atenção, isso é muito sério. Alguém pode dizer que eu já disse isso 1 milhão de vezes. E terei que dizer mais 1 bilhão até você ouvir. O Filho de Deus, o Cristo de Deus, é aquele que disse o seguinte: quando alguém te tomar a capa, a sua capa, dê também a ele a túnica. Porque quando alguém te rouba algo, você tem 3 alternativas. A primeira, você pode resistir, não pode? Não pode resistir? Se alguém vem para tomar a sua capa, você não pode resistir? Como é que você pode resistir? Ora, você pode falar, não vou dar. E se você quiser tomar, que você venha. Aí vamos ver quem for melhor, mais forte, mais ágil. Ele está armado, eu também estou. 2 armados. Quem puxar a primeira arma e atirar, ganha. Não é não? Você pode resistir o perverso, não pode? Essa é a maneira caída. Lembrem-se, o espírito de Lúcifer é aquele que, não sendo, julga por usurpação o ser e não quer saber de Deus. O espírito de Lúcifer é violência. Violência física, violência de palavras, violência psicológica, violência em todos os sentidos que você imaginar. Então, quando alguém te toma a capa, você pode resistir à semelhança do diabo. Sempre que você resistir, saiba que você está sendo imbuído pelo espírito de Satanás. Sempre. Qualquer um, sim, toda vez que você resistir. Lembra que o Espírito de Cristo é aquele que, enquanto era açoitado, dizia: Pai, perdoa-lhe. O caminho do Cristo é o perdão. O caminho do Cristo é o perdão. Ele não ensinou outra coisa. Ele não ensinou qualquer outra coisa que não fosse o amor, que gera perdão, que gera misericórdia, que gera bondade, que gera todas as coisas boas. Então você pode resistir quando alguém te tomar a capa. 2, você pode entregar a capa. Oxe, eu vou resistir? O cara está armado? Entrega a capa. Não é assim que o pessoal aconselha na televisão? Nunca reaja a um assalto. Entrega e deixa ele ir. Não é assim? Pastor, não está bom se eu fizer isso? Não. Assim faz uma pessoa inteligente. Se o primeiro é imbuído do espírito de Satanás, o segundo, que entrega a capa, é uma pessoa que usa a inteligência. Fala, eu sou bobo. Vai que ele me mata, ele me bate. Não, leva a capa. Só que quando ele vai embora, você é tomado de uma violência no coração. Aí agora você fica valente. Na hora que estava vendendo, você não fazia nada. Aí ele saiu, foi embora. Aí você quer correr atrás dele. Já foi embora. Você só está correndo atrás dele porque você sabe que não vai encontrá-lo.
Por que você não aproveitou que está na sua frente e pegou ele? Medo. Então você entregou por medo e por inteligência. Casou o medo com a inteligência, porque o medo é inteligente. O medo fala, eu não vou entrar nessa água que eu posso morrer. O medo não é inteligente ou não é? O medo fala assim, eu vou subir aí? Nunca, eu estou bem aqui embaixo. Então, quando você entrega a capa, você não fez nada. Você apenas camuflou uma natureza que, se você pudesse, se não fosse o 38, se eu descobrisse que aquela arma era um simulacro, aí você ia ver. Porque te roubaram, você entregou vendo aquela arma, lá na frente a polícia prendeu o bandido, aí você foi para a delegacia reconhecer, e a polícia disse, olha a arma com a qual ele te assaltou. Um simulacro, é de brinquedo. Você, se eu soubesse. Se eu desconfiasse. É assim ou não é, pessoal? Então, quando você entrega a capa, você não fez nada. Se você resiste, você está sendo imbuído pelo espírito maligno. Se você entrega por medo e inteligência, você também não fez nada. Você adiou a resistência. Porque ela virá posteriormente. Depois que ele for embora, depois que o susto passar, a violência chegará. Pastor, então, se não é nem para entregar, é para fazer o quê? É para você entregar a capa e falar, o senhor não gostaria de levar também a túnica, amigo? Não foi assim que Jesus ensinou? Dê também a túnica. Porque quando você entrega a túnica, você não tem resistência no coração. Você ama, você fala assim, bem, é capaz que essa pessoa esteja precisando, mais do que eu. Se bem que esse caminho não é o caminho ideal para ele resolver o problema do frio dele. Mas, coitado, ele está precisando mais do que eu. Talvez, eu não sei da vida dele, quem sabe, ele não teve pai, não teve mãe. Talvez ele foi criado como é que dá o nome? No orfanato. E quem sabe lá no orfanato ele não apanhava dos outros coleguinhas. Sempre apanhava e ele foi criando aquela revolta, aquela amargura. Vocês sabem quando você sofre alguma coisa, você vai guardando, aquilo eventualmente pode se manifestar em você. Como aquele filho que viu o pai bater na mãe a vida toda. E ele morria de ódio do pai, porque ele não tinha força para enfrentar o pai, ou para impedir que o pai batesse na mãe. Aí ele cresce, se casa, aí ele vai agredir a esposa. Mas ele não tinha tanta raiva, ele não queria defender. É porque aquelas mágoas, agora elas se revelam e vão saindo. O ser humano é um ser muito complexo, porque o ser humano é psique. Mente é uma coisa complexa. Aí você olha então, aquele lá, coitado, pode ter sido criado no orfanato, pode ter sido estuprado, ele pode ter apanhado a vida toda. Aí quando chegou a idade adulta, ele pegou e foi para a rua, ele talvez não tinha estudo, também não tem emprego, aí a fome apertou, ele pediu pão para um, não deu, pediu para outro, não deu, pediu para outro, não deu, ele resolveu roubar. Justifica? Mas explica. A prostituta, a pessoa que te agride com palavras. Como é que nós queremos vencer a violência gerando violência? Uma resposta de violência com outra violência gera um ciclo de violências ininterruptas. Enquanto alguém fala assim, olha, eu perdoo, eu abro mão. Só o perdão encerra a violência. Só quando você se entrega, acaba a violência. Acabou. A pessoa diz, você é um idiota. Você é verdade. É verdade. Mas você é burro porque você não responde nada. Você não vai me xingar também? Não, porque eu sou burro de fato. Tá bom. E no dia seguinte, aquela pessoa que te ofendeu precisar de você, aí você vai ajudar. Porque você perdoou. Perdoar é abrir mão de você mesmo. Só isso. Então o Cristo é isso. O Cristo não é o menino Jesus que você coloca lá na estebraria, você coloca lá no presépio na sua casa. Faz um presépio, coloca lá o menino Jesus lá deitado, peladinho. Não, isso não é. A todos quantos o receberam. E eu quero saber se você hoje quer receber a Cristo. Receber a Cristo é receber a sua mensagem.
Você só receberá a Cristo quando você disser a mensagem do Cristo, porque Ele é a palavra, é a verdade. A mensagem é a verdade. Pastor, eu até que aceito, eu só não consigo sei se eu consigo fazer isso. Não precisa fazer. Receba. Coloque no coração essa mensagem. E comece a confessar. Não existe outro caminho senão Cristo. Que é amor. Que é graça. Que é bondade. Que é luz. Comece a confessar isso. Comece a dizer, eu não tenho nenhum outro pensamento senão o Cristo. E eu preciso do Cristo na minha vida. Comece a confessar. E comece então a observar quantas vezes, num dia, o Espírito Santo não dirá assim ao seu ouvido, este é o momento de você expressar, de você aplicar. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele está do seu lado, está dentro de você. Ele vai promover todas as circunstâncias. Ele vai te falar o momento. Ele vai te lembrar da mensagem. Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Mas você tem que dizer, eu recebo o Cristo, não o menino Jesus, não o cristianismo, não a igreja batista, presbiteriana, de volta à palavra. Para com isso. Você tem que ser de Cristo. Pronto, não importa onde você esteja. Cristo. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha aí. Deu-lhes o poder de serem feitos, estabelecidos, colocados como filhos de Deus. Filhos de Deus. Pastor, mas eu sou filho de Deus, eu duvido muito. Bem, se bem que aqui tem um detalhe, que o tempo não dá, eu ia começar a pregar agora, mas qual que é a ideia? É que de fato é verdade. Se você recebeu, você foi feito filho. Sim, por posição e por regeneração. Mas filho, aqui nesse texto, João capítulo 1, versículo 12, é uma palavra grega que se lê teknon. Quer dizer um filho pequenininho. E que precisa desenvolver esta filiação. Aí podemos falar como disse João, na sua epístola, capítulo 3, que de fato nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, se eu sou filho, mas ainda não sou o que deverei ser, é porque a filiação e o ser filho constitui-se num processo. E talvez você apenas deu o primeiro passo, nasceu. Mas talvez você ainda não caminhou, não cresceu, não desenvolveu a filiação. E você tem que chegar ao ponto da filiação. Na semana que vem, eu vou continuar essa mensagem. Tá bom? Dada a sua importância, eu vou continuar. Tá bom? Glória a Deus.